O assunto que eu queria começar é sobre a sua opinião do que acontece depois que a nossa vida acaba. Vamos supor que por acaso acontecesse alguma fatalidade com nós dois aqui nesse momento e do nada nos vemos diante de Deus para passar por uma avaliação, um julgamento pela forma como nós vivemos. Você acha que você teria um bom resultado ou que iria para um lugar bom se fosse avaliado por Deus hoje? Bom, cara, eu sou kardecista, né? Então, isso aí é uma parada que eu vejo muito, né? Cara, eu creio que eu iria para um bom lugar. Eu nunca passei por cima de ninguém, nunca prejudiquei ninguém, nunca desejei matar ninguém, nunca espanquei ninguém, então... Entendi. Então você é alguém que pratica a sua religião. Sim, pratico, né? Eu acredito que isso aqui físico acaba, mas a gente tem uma consciência, né? A gente vai para algum outro lugar. Cara, eu queria propor uma outra perspectiva para você, que é a seguinte. Tem muitas coisas que a gente faz na vida que consideramos erros. Creio que você crê que não tem ninguém perfeito, que todos nós cometemos erros. Na linguagem religiosa, é o que a gente chama de pecado. Até o próprio kardecismo se baseia em muitas coisas que estão escritas na Bíblia, inclusive. Então, pegando a própria Bíblia como exemplo, podemos citar alguns dos mandamentos que tem lá. A Bíblia diz que nós não devemos mentir. Aí você pensa, né? Quantas mentiras a gente já não contou na nossa vida? Ela diz que nós não devemos roubar. E muitos de nós ou já pegaram algo que não era seu quando era mais novo, ou então já baixaram algo pirateado na internet, algo assim. Jesus também disse que se você se irar contra alguém e xingar a pessoa, você também já é culpado diante de Deus. Você torce só mais um só. Ele também disse que se você olhar para alguém com uma intenção impura para cobiçar a pessoa sexualmente, você também já teria pecado no seu coração. Olha só, esses são só 4 mandamentos, ainda teriam diversos outros. Então, a pergunta que eu tenho para você é, se Deus nos avaliasse segundo esses mandamentos, como você acha que estaria a sua situação? Bom, a gente parte da premissa que ninguém é perfeito, né? Então, mesmo assim, com base nessas situações, eu acho que, voltando à sua pergunta anterior, iria para um bom lugar sim, né? Porque a gente está aqui não para ser perfeito, justamente o kardecismo fala isso, a gente está aqui para evoluir. A gente não está aqui para ser o puritano, a gente está aqui justamente porque a gente tem os nossos defeitos para ser corrigidos, né? Isso está meio que explicado numa reencarnação, vamos dizer assim, né? Não porque a gente está aqui para ser perfeito, a gente está aqui justamente para corrigir os erros. Eu acredito que Deus vê, pô, ele tenta melhorar. Eu posso errar tentando fazer algo bom, mas tem gente que realmente não quer. Não sei se não quer porque não teve ajuda, não teve uma orientação, mas tem gente que você vê que está no erro, sabe que é errado, mas continua fazendo, né? Sim, eu creio que tem pessoas que tentam melhorar e tem pessoas que estão ali nas maldades por livre e espontânea vontade, certo? Mas a perspectiva que eu queria propor aqui é a gente pensar na pessoa de Deus. Eu queria que você acredite que Deus é um ser perfeito. Aí vai ver do que você entende como é perfeito, né? Porque Deus, se ele tiver que corrigir, né, ele vai te corrigir. Na verdade, o que eu estava querendo falar é que se ele tem essa consciência de punir o mal, de corrigir o mal, então ele tem um padrão de bondade, ele tem um padrão de moralidade. Porque ele não vai corrigir algo que ele não acha que é ruim. Ele tem um padrão, ele tem uma régua para nos avaliar ou julgar. E a régua que ele usa para julgar é ele mesmo. Ele é seu próprio padrão. Ele que estabeleceu aquilo que é errado e aquilo que é certo. Mas agora, quão bom será que é bom para Deus? Se você for parar para pensar que Deus é perfeito, será que o padrão dele na verdade é a perfeição? Porque pensa o seguinte, nós muitas vezes nos avaliamos pelos nossos erros. A gente, por exemplo, não acha que alguém que contou uma mentira merece ser preso, por exemplo, porque a gente está, digamos assim, no nosso padrão falho de humanidade. Mas, para um Deus que tem uma moralidade infinitamente mais superior que a nossa, isso se torna um pouco mais complicado. Eu citei alguns mandamentos para você, coisas que todos nós já cometemos. E você disse que, apesar dos nossos erros, eu estou tentando fazer o bem. Mas pensa no seguinte, imagina se um juiz vai julgar um criminoso, alguém que mata pessoas ou rouba. Aí, diante do juiz, ele diz, eu roubo, mas eu estou tentando parar de matar, ou algo assim. Essa desculpa não colaria diante do juiz, ele não deixaria de ser julgado e condenado, mesmo que ele talvez esteja tentando não parar de fazer crimes, concorda? Concordo, se o juiz é um ser humano, né?
nas religiões tendem a dizer que Deus ele é misericordioso, né? Tipo assim, Sim. lá no final ele perdoa, você vai lá pro céu, né? Ele te perdoa, que ele tem piedade, né? Sim, Deus é misericordioso, mas por outro lado, Deus ele também é justiça. Então, se ele é justo, ele não poderia deixar o mal, os nossos erros, o pecado impune. Pelo mesmo motivo que um juiz não poderia deixar um criminoso passar impune. Agora, por que eu estou dizendo isso? Não é para te condenar, mas para mostrar que nós não temos uma capacidade em nós mesmos para chegar naquilo que Deus exige de nós. A única forma de nós realmente sermos perdoados por Deus é se o próprio Deus fizesse algo por nós. Em outras palavras, se alguém fosse punido por Deus em nosso lugar. Você desconfia de quem eu estou falando? Bom, vamos lá. Você está dizendo que teria que ter alguém com os mesmos erros nossos para pagar pela gente, seria isso? Não. Teria que ser alguém perfeito, na verdade. Porque alguém imperfeito não poderia pagar pelos nossos pecados, porque a pessoa vai pagar pelos próprios pecados. Então, que Deus fez algo por nós. Ele fez algo para que a gente não precisasse ser condenado pelo nosso pecado. E o modo de fazer isso era se a pena que era nossa, a punição que era nossa, fosse tomada por outra pessoa. E eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo. Isso, você já ouviu falar de Jesus Cristo. Na cruz disse isso, ele morreu na cruz pela gente, né? Em vez de deixar a gente morrer na cruz, quem morreu foi ele pela gente, né? Exatamente. Então, essa punição que eu e você merecíamos por causa dos nossos pecados, ele tomou sobre si na cruz. Jesus teve que vir para viver a vida perfeita que nós deveríamos viver, mas não conseguimos, e ele foi à cruz para morrer em nosso lugar e ressuscitar. E ele fez isso por você porque ele muito te ama, cara. Eu comecei perguntando como você acha que estaria no dia do juízo. Aí eu apresentei alguns mandamentos para quê? Sim. Para mostrar que nós não conseguimos cumprir o padrão que Deus exige de nós. Mas não foi para te condenar, mas pelo mesmo motivo, por exemplo, que alguém fala para você que você está doente e você precisa ir para o médico. Eu também estou doente. Existe uma doença na humanidade que se chama pecado. E existe uma cura. E a cura se chama Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo, a gente não precisa ser condenado nesse dia do juízo, quando estivermos diante de Deus. A gente pode herdar a vida eterna. A gente pode viver com Deus eternamente, sem dor, nem sofrimento, se nós entregarmos nossa vida a Cristo e nos arrependermos dos nossos pecados. Você entendeu essa mensagem? Sim, correto. Então a gente está aqui tentando fazer o certo. E reconhecer que errou, e reconhecer o pecado e pedir perdão, assim, nesse sentido, é um passo, né? Vamos lá, você disse que hoje o mundo está muito doente e essa doença é o pecado. E as pessoas hoje parece que se esqueceram lá da mensagem que Cristo deixou, né? Foi o amor, né? Sim, né? Que deixou pra gente, foi o amor. E hoje em dia tem muito pecado, as pessoas se esqueceram desse exemplo, né? Então por isso que o mundo hoje está como está. Sim, de fato, o mundo tem muitos problemas e a Bíblia diz que um dia Jesus ele irá voltar. Sim. E de que ele vai estabelecer o reino de Deus, o reino onde não haverá nem mais dor, mais sofrimento. Só que aqueles que ele irá buscar são aqueles que de fato creram nele como seu único Senhor e Salvador. Isso. Entendeu? Reconheceram o seu pecado e estão procurando perdão, né? Exato. Só que a questão é a seguinte, o perdão ele não está, digamos, apenas na nossa sinceridade ao pedir o perdão. O perdão está em nós confiarmos a nossa salvação em Jesus Cristo. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem vó? Tenho. Imagina se a sua avó te dá um presente do seu aniversário e você diz, obrigado, vó. Aí você tira uma nota de R$100 na carteira e tenta pagar ela pelo presente. Como você acha que ela se sentiria? Não iria gostar. Pois é. Então, com Deus é tipo isso também. Deus ele nos dá a salvação mediante arrependimento e fé. E quando nós achamos que nós podemos, na verdade, pagar a nossa salvação e que nós temos algum traço de merecimento pelo que a gente faz, entendeu? Da mesma forma, é algo que não agrada a Deus. Ele quer que a gente, na verdade, confie plenamente em Jesus, naquilo que ele fez por nós. A salvação não é uma recompensa por boas obras. Claro que a gente deve buscar fazer as boas obras, entendeu? A gente deve buscar amar o nosso próximo, praticar aquilo que Jesus fez. Mas não é isso que compra a nossa salvação. A salvação foi comprada por Jesus na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. Sim. Então, essa mensagem que eu queria deixar para você, e queria perguntar se você poderia pensar em tudo isso que nós conversamos hoje. Claro. Pensar é sempre bom nas opiniões, né? Será que eu poderia fazer uma oração por você? Claro que sim. Eu só queria também dizer que
A motivação dessa conversa não é só pelas redes sociais, mas porque mesmo que a gente não se conheça, eu me importo com você e quero que a gente esteja junto lá no céu com Jesus, aquele que morreu pela gente. Então, é isso. Muito obrigado por falar comigo, tá? Pô, valeu mesmo. Obrigado aí pelo papo. O que você acha desse modo de evangelizar? Comenta aqui embaixo, dá aquela curtida que assim você ajuda o vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, espalha aí por todos os grupos do WhatsApp e nas outras redes. Se inscreve no canal e ative o sininho para você saber dos próximos lançamentos também. Valeu!